Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Diz-me o que lês. Há quem diga que a mente é um labirinto, outros preferem compará-la a uma caixa de Pandora, de surpresas, de silêncios. A nossa convidada de hoje conhece esses caminhos como poucos. É psicóloga, é escritora e acredita que o coração é o melhor GPS da vida. Entre consultas, páginas escritas e sessões de kickboxing, porque o equilíbrio também se treina aos murros, Anabela Vitorino Costa traz-nos uma conversa onde a leveza e a profundidade andam de mãos dadas. Prepare-se, caros ouvintes, caro ouvinte, para entrar num espaço onde pensar também pode ser um ato de ternura. Boa tarde, Anabela. Olá, Anabela. Bem-vinda aqui a este nosso espaço do Diz-me o que lês. Obrigada por aceitar este desafio, este convite. Obrigada também eu e com muito gosto que eu estou aqui. Maravilhoso. Estou muito feliz. Anabela Vitorino Costa é psicóloga clínica com mais de 2 décadas de experiência no trabalho com crianças, adolescentes e adultos. É formada em Psicologia pelo ISPA, completou o mestrado em Psicoterapia na Universidade de Lisboa e integrou o doutoramento em Psicologia das Organizações na Universidade de Coimbra. Tem ainda formação em coaching e é formadora certificada. Durante 12 anos esteve ligada à formação de adultos, tendo coordenado ações e participado na criação do Centro Novas Oportunidades do Sencal, em Alcobaça. Desde 2012, dedica-se em exclusivo à prática clínica, dividindo-se por consultórios em 3 distritos. É autora de 2 livros, o Vamos Treinar a Mente, dedicado aos mais jovens, e Abra a Sua Caixa de Pandora, dirigida aos adultos. Alia à prática profissional uma forte paixão pela escrita, pelo silêncio e pela natureza. O kickboxing e a leitura fazem parte do seu equilíbrio diário e vive guiada pela frase que adotou como lema: vai aonde te leva o coração. Anabela, que maravilha! Para começar esta conversa, nós temos aquele momento comum, que foi o Centro Novas Oportunidades, e tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto durante algum tempo, porque tínhamos a mesma função, não é? Tu eras coordenadora do Centro Qualifica do Sencal, eu era coordenadora do Centro Qualifica de Cister, da Escola Secundária Dona Inês de Castro. Na altura ainda não havia o agrupamento de escolas de Cister, era só a Escola Secundária Dona Inês de Castro. Esses anos enquanto coordenadora do Centro Novas Oportunidades, que foi uma época também que eu acho que foi muito interessante, muito importante para a educação e formação de adultos. Não é? O que é que te trouxeram esses anos? O que é que tu guardas daquela época? Eu tenho algumas memórias, tu terás as tuas. Verdade. Em que medida é que isto te marcou? Olha, eu acho que para começarmos, que tu não sabes isto, vou eu começar-te a dizer, não é? É uma pergunta muito interessante, de um tempo da minha vida muito interessante, que marcou uma Anabela antes e uma Anabela depois. Ok. Era esta parte que tu não sabias. Não, exato. Então acho que é extremamente interessante começarmos esta conversa exatamente por aí e, por um acaso, começamos por esta questão. De facto, foi aí que nos conhecemos, não só a Anabela, que guardo sempre no meu coração, mas também outras pessoas com que nos cruzámos e toda a experiência que tivemos nesses momentos. Eu tenho uma forma de viver a vida que é toda a experiência que eu vou tendo, o impacto que isso tem no meu próprio desenvolvimento pessoal. E por isso é que eu digo que essa fase foi marcante na minha vida de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Curiosamente, quando foi para iniciar esse trabalho, eu tinha 3 propostas profissionais, portanto, antes de iniciarmos. Esta seria aquela que eu não iria fazer, na minha perspectiva. Exatamente. E é isso que é interessante, olhar para esse tempo. Não escolheria por um motivo de liberdade pessoal. Eu gosto da liberdade da ação, de estarmos livres naquilo que fazemos. Eu sempre fui trabalhadora por conta própria. E nessa altura teria que ficar por conta de outra, certo. Não é? Mas o desafio era muito interessante e tinha toda a família a apostar, deves fazer isto. E então eu fiz por uma questão também de princípio, porque fazia todo o sentido, tendo em conta os projetos também pessoais e familiares.
porque era um desafio novo, foi exatamente impactante do ponto de vista social e educacional. Eu acho que estarmos nessa fase, nessa linha, foi extremamente de um crescimento enorme para nós, pelo menos foi aquilo que eu senti, a coordenação de equipas, todos os desafios que nós tivemos para desbravar terreno, não é? Exatamente, foi na altura que começámos também o secundário, não é? Tanto porque até aí era só o ensino básico, depois começámos com o ensino secundário, estas aprendizagens e estas amizades que depois levámos para a vida, não é? E já que, se me permites, quando eu digo foi marcante não só por esse crescimento que acabei por ter, pelo Sencal, que é uma entidade para mim que marca muito a minha vida, por toda a estrutura que me deu também do ponto de vista da organização, que eu acho que é muito importante nas nossas vidas, certo. E o Sencal tem essa capacidade, mas sobretudo a forma de como depois acaba por culminar essa experiência. E aí é que se calhar foi o maior marco na minha vida. Eu estaria com 8 meses de gravidez, e foi numa altura em que nós assistimos a todo o processo que aconteceu no nosso país politicamente, o processo de Sócrates, não é? Sim. E a impossibilidade de dar continuidade para ficar efetiva num local que seria também público, não é? Portanto, eu fiquei sem emprego. Pois. E no mesmo sítio onde os dois trabalhávamos para a mesma casa, um nas Caldas e outro em Alcobaça. Uhum. E, portanto, isto trouxe o quê? Trouxe, efetivamente, uma grande dimensão, não só de preocupação, obviamente, mas também de procurarmos como é que será o percurso a partir daqui. Porque aquilo que estava definido até lá não era isso, não era terminar esse percurso. Compreendo. E então foi uma mudança brutal a partir daí. Pois, a questão é que tu estás a referir a tua gravidez nessa altura, e eu estou-me a recordar que o Centro de Novas Oportunidades da Dona Inês de Castro também foi uma incubadora de bebés. Pois foi. E porque as pessoas que ali trabalhavam sentiram-se confortáveis para pensar em constituir família, em alargar família, porque já tinham... Enfim, já eram elementos de um casal, e o facto de poderem ter um contrato profissional por mais do que um ano fazia com que sentissem essa vontade do pronto, vou poder ter um filho, vou poder ter alargar a família. E essa época dos Centros de Novas Oportunidades, antes de haver aquela ruptura, que foi uma ruptura total, na educação e formação de adultos, não é? Portanto, houve aquela onda de crescimento que foi quebrada, certo, na altura em que houve a decisão política de terminar a educação e formação de adultos. Mas essa época foi de facto um momento de desenvolvimento da população, que era aquilo que se pretendia. Exato. Não é? No teu caso também, e cai tudo. Acaba a educação e formação de adultos em 2012, 2013. Tiveste que tomar decisões, como as nossas técnicas também, e escolheste dedicar-te à psicologia. Sim. Na altura já estaria, portanto, depois com o bebê, não é? Decidi fazer a certificação de coaching. Ao fazer a certificação de coaching, abre-se um mundo novo. E aí eu decidi, já que eu agora tenho a oportunidade de fazer algo que eu escolho fazer, porque não havia, nessa altura, depois não havia outras oportunidades, na verdade, certo, o que foi que aconteceu nessa fase. Então, optei por fazer aquilo que me apaixonava, que era a psicologia. Reiniciar, não é? Porque, entretanto, eu tinha que dar todo um impacto novo, certo, tudo que eu queria fazer. De onde é que te vem essa paixão pela psicologia? Tens assim noção disso? Olha, pronto, na minha vida acho que as coisas vão acontecendo assim. A paixão pela psicologia surgiu num dia, num 12º ano, em que há um professor que pergunta a toda a turma o que é que cada um ia fazer. Eu não sabia. Até que eu comecei a pensar exatamente o que é que eu gostava de fazer enquanto os outros colegas iam falando. E eu sabia que gostava de relação com as pessoas. Então surgiu a psicologia. Vou tirar psicologia. Foi assim uma espécie de inspiração. Lembro-me perfeitamente. Então, até esse professor, nós conhecemos esse professor ou não foi cá em Alcobaça? Foi lá, ele só esteve cá nesse ano, foi professor de Geografia, curiosamente. Tá bem.
Ok. O que mais marcou foi o meu professor de filosofia, Foi. né, que nós conhecemos bem. O professor Gaspar, Sim, não é? claro. Tá Foi bem. o professor que mais marcou. Sim. Mas, nesse caso, foi um professor de geografia que estava a perguntar a cada um qual era o percurso que cada um ia fazer nessa Sim. altura, não é? O que é que cada um pensava fazer. E eu lembro-me exatamente o que eu senti nesse momento. Que engraçado. Sabe? E é Sim. nessa altura que nasce aquela paixão por psicologia. Sim. E Depois- continuaste o teu caminho nessa área, Sim, então. sim. Sim, muito bem. Então, e o que é que te emociona mais? Porque tu disseste que aquilo que tu gostavas mesmo e que sabias que gostavas era a relação com os outros, trabalhar com os outros. O que é que te toca especialmente nessa relação com os outros? Sim, Anabela, eu acho que aquilo que me toca na relação com os outros era aquilo que também tocava na formação. Né? Aqueles anos da formação, acho que foi muito porque a psicologia ninguém procurava psicologia, na verdade, não é? Então nós acabámos por enviesar os nossos caminhos para outras áreas, mas eu gostava mesmo da formação também, muito. E eu acho que é a mesma coisa que me apaixona, é o olhar o outro, o sentir o outro, na perspectiva dele, como é que ele se está a ver ele próprio. E é uma coisa que eu costumo dizer sempre isto, que é quando eu olho para a outra pessoa no trabalho com ela, obviamente, eu vejo para além daquilo que ela me está a dizer sobre ela. Ok. Então ela está-me a apresentar o problema dela, as limitações dela, que é isto que traz muitas vezes até à formação, não é? Na partilha, os bloqueios, as fragilidades, mas o que eu estou a ver é a potencialidade. E eu acho que um professor também é isto que faz, na minha perspectiva. Pelo menos tentam. Eu espero que sim, eu espero que façam. Também eu espero, eu também espero. E na clínica, quer na formação, era muito isto que eu sentia. É quem é o outro, quem é aquela pessoa que está aqui. E esta relação que nos acrescenta tanto também a nós próprios, porque nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, não é? Mas tem alguma coisa a ver com ver-te um bocadinho no espelho de cada um? Sentes isso alguma vez? Ou permitires talvez seres um espelho para que o outro se possa ver? Eu acho que naquela altura, naquele momento, eu não entendo isso. Okay. Apenas me coloco no lugar dele e tentar perceber como é que ele está a ver aquela situação e como é que eu o estou a ver. Eventualmente, depois, quando nós terminamos aquela interação, eu acho que é importante haver essa reflexão. O que é que esta pessoa me disse que também tem a ver comigo? Ok. Não é? Portanto, e onde é que eu me revejo também nesta história? Eu acho que aliás, nós em termos clínicos é muito importante nós fazermos essa análise, até para que não haja aquilo que nós chamamos de contratransferências, não é? Okay. E este processo, esta reflexão é sempre muito importante. Este cuidado. Onde é que eu estou ali também, não é? Porque eu tenho este princípio na minha vida, é um princípio também do coaching, que é tudo o que tem a ver com os outros também tem a ver connosco. Então, onde é que eu estou aqui nesta história? Então, eu acho que é sempre um crescimento. Eu lembro-me mesmo na formação, quando eu terminava a formação, dava muita formação até às 11 horas, meia-noite às vezes, não é? Que vinha para casa e vinha sempre no carro, aproveitava essa reflexão. O que é que eu cresci hoje? O que é que eu me diverti hoje? Eu tenho muito isto para mim, eu preciso me divertir. Se não for divertido, eu preciso de ir para as situações e divertir-me. Na clínica não há essa diversão, mas há um preenchimento. E eu preciso de fechar aquela porta e sentir, ok, acrescentei valor para a minha vida e espero ter acrescentado para a vida dos outros. Não é? Nessas interações com os outros, há algum momento que te ficou assim marcado? Não quero que tu ponhas em causa o segredo profissional, eu sei. Mas há algum momento de que possas referir e que tenha sido assim diferente ou significativo? Eu diria assim, na verdade são todos, porque toda aquela pessoa, aquela alma que chega é alguém que eu respeito muito e que eu honro muito. Ela vem até mim e a minha obrigação é fazer o meu melhor para que ela saia dali um bocadinho mais ao encontro dela própria. E isto nem sempre significa sair melhor. Porque na psicoterapia nem sempre significa sair-se melhor. Mas ir ao encontro, mais um pedacinho que ela encontrou dela própria. É assim que eu vejo a psicologia e era assim que eu via a formação também. Então, se esta conexão acontece, há um clique também cá dentro de mim, porque eu também sinto isso. E, portanto, cada história de cada pessoa não me transborda em emoção, porque isso não é o meu papel ali, mas emociona-me. Certo? Porque em todas eu sinto-as. Depois há aqui uma coisa, que é quando aquela pessoa que já está a fazer um processo e chega e vem totalmente receptiva, aberta a ela própria, dizer
eu estou bem. Bem, isto é assim uma coisa, juro, isto clica. A sensação de que qualquer coisa foi cumprida, Clica, não é? clica cá dentro, porque aquela pessoa encontrou-se, então ela agora vai voar, ok? De outro ponto de vista, que eu acho que era aqui que tu querias também colocar-me essa questão, é algum tema específico, alguma situação específica que me toque mais? Sim. A perda de um filho. Ok. Eu acho que todas as situações, a pessoa não vem porque está feliz, não é? No início. Claro. Portanto, todas são traumas. A pessoa vem por alguma situação que não está bem na vida dela. De todas estas, eu sinto isso, obviamente. São histórias que estão ali naquela pessoa, na vivência daquela pessoa. A perda de um filho é aquela que nós não temos, de facto, sorrimos, não é? Ficamos ali com a pessoa. Mas é difícil encontrar palavras, imagino eu, Sim. para poder amenizar Sim. esse género de dores. É só recebê-la, não é? Ok. Recebê-la na Sim. sua dor. Muito bem, muito mal. Eu sei que tu gostas do silêncio e eu sou uma aficionada de silêncio, mas eu sei a que é que eu me refiro quando eu falo no silêncio. Já não é a primeira vez, eu já perguntei isto a vários entrevistados, mas eu faço questão de vez em quando. Que tipo de silêncio te preenche? Podes explicar um bocadinho o que é que encontras nesses momentos de silêncio? O silêncio que mais me preenche é aquele que é o mais difícil de eu encontrar, que é quando eu consigo silenciar a mente. Ok. E isto só é possível, na minha perspectiva, ou pelo menos na minha experiência, quando estou em meditação e quando naquela meditação é que eu consigo fazer esse apaziguar da mente e consigo mesmo essa conexão, ou em alguns momentos na contemplação da natureza, em que eu consigo tocar esse silêncio. Esse silêncio da casa, do carro, da natureza, é um silêncio em que os pensamentos estão lá na mesma, estamos na mesma nos pensamentos, não é absolutamente silêncio, estamos naqueles pensamentos, mas não tento minimizar o máximo de ruído à minha Podemos volta. voltar ao primeiro silêncio de que tu estavas a Esse falar? tu gostas, não é? Esse que me interessa mais. Sim. Aquele de contemplar a natureza e do estado meditativo, podemos? Adoro, sim. É esse silêncio que aí está, na experiência que eu tenho, está cheio de informação. Certo. Certo. Então é mais o aspecto que nós temos em comum. É o que tem a informação. Sim, é o que tem informação, é esse silêncio, não é? Mas chegar a esse silêncio não é assim muito simples para a maior parte das pessoas que vivem num mundo como o nosso. Certo. Certo? Certo. Que está cheio de ruído. Certo. E difícil é retirar este ruído como quem tira ervas daninhas para chegar à flor ou à planta. Eu já encontrei muitas vezes respostas nesse silêncio. Olha, é suposto dizer coisas. Ok? Ok, eu vou dizer. Okay. Na minha perspectiva, a única resposta, o único sítio onde nós vamos buscar as respostas para nós é no nosso silêncio. Nesse silêncio. Naturalmente, o outro está cheio, quer das nossas evasões mentais, das nossas experiências mentais, daquilo que a sociedade diz que nós temos que fazer, daquilo que nós achamos que temos que fazer. Mesmo meditações, e quando nos chegam com as meditações, e está tudo bem, eu respeito, mas com as meditações guiadas, com as meditações aqui e ali, essas próprias meditações acabam por levar a algum nível de pensamento. Eu sou guiada por alguma coisa numa projeção mental. Aquele que nós vamos aqui dentro e que encontramos cá dentro e que de facto não é fácil, é com muita insistência, consistência e às vezes mesmo assim não conseguimos lá chegar, é nesse que nós encontramos a resposta. Portanto, quando eu falo em vai onde te leva o coração, é nesse resposta, não é aquele coração que a gente pensa e no impulso faz, como eu era antes dessa tal experiência que eu falei no início, não é? Eu era essa Anabela, que seguia pelo coração, mas um coração de impulso. Penso que agora, pelo menos na minha perspectiva, sou uma Anabela que vai já por aquilo que vai esperar pela sua resposta. Não decide já. É engraçado como a tua linguagem não verbal expressa claramente a diferença entre o silêncio e o silêncio. Sim. É muito engraçado. Sim.
Sim. É exatamente isso. Agora, até nisto, mas pronto, está tudo certo para o que é. Temos que começar por algum lado. Certo. Mas até nisto, todas estas publicações, livros sobre meditações, sobre isto, é tão intelectual, é tão egoico, que depois a pessoa fica perdida no meio daquilo. E as coisas são tão simples. Porque é ir à terra, é ir à base. À natureza. Muito bem. Estavas a falar no teu lema de vida, que é o tal deixar-nos guiar pelo coração. Como é que isso acontece? Podes explicar um bocadinho? Como é que nos deixamos guiar pelo tal coração, que não será mental, mas que será mesmo interno, não é? O tal coração silencioso. Sim. Olha, eu não tinha esta percepção. Há muitas coisas que eu vou tendo percepção. Exatamente. Eu, durante muito tempo, todos os dias de manhã, iria assistir ao nascer do sol. Fazia essa caminhada, fazia a meditação, e voltava, e nesse período fui-me encontrando também. E fui encontrando respostas de coisas que eu tinha cá dentro, mas que não as ouvia. Okay? Nomeadamente essa frase. E o vai onde leva o coração, depois eu percebi de onde é que aquilo vinha, porque eu identifiquei, aquilo veio à minha mente, veio daqui, mas para a minha mente, para eu, obviamente, intelectualizar essa expressão. E eu pensei, mas eu já ouvi esta frase. E então eu lembrei-me. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha lido o livro, não é? Vai onde leva o coração. E ela diz, e no final, ela diz, quando à tua frente se abrirem muitos caminhos e tu não souberes qual escolher, senta-te e espera. E quando o teu coração falar, então segue o que o teu coração te disser. E é este dizer do coração, não é aquele coração de impulso, mas é este coração que te diz, ok, se calhar é por ali. Mesmo quando não nos parece que é. O que é que às vezes é difícil. Interessante. Eu tenho essa experiência, mas há uma coisa que eu consigo distinguir. Não sei se acontece contigo também ou se acontece com os outros, em situações semelhantes. Quando eu deixo o meu coração falar, ele fala comigo sempre por imagens, nunca é com palavras. Enquanto que a minha mente fala comigo. A mente fala comigo. Sim. Com palavras. Sim. Usa termos que eu conheço e que sou capaz de escrever. O meu coração fala comigo com imagens. Portanto, é como se houvesse uma projeção de um vídeo ou de uma imagem parada, mas é uma imagem que é digamos, naquele momento é intuitiva, vem de dentro, não é? Mas torna-se ainda mais clara do que o problema parecia apontar. Certo. É como se apresentasse uma solução. Há uma abertura. Isso é um eureka, certo. Não é? O eureka que nós conhecemos das grandes invenções e descobertas. Aparece assim em imagem. Não sei se... Às vezes também é imagem, sim. Pode ser, eu acho que isso tem a ver com cada um, não é? Ok. Talvez, diria eu, se tivermos uma mente que fala muito, se calhar o coração acaba por arranjar uma outra forma de nos comunicar. Certo. Não é? Eu tenho, isto vai parecer estranho, mas eu tenho a clara diferenciação onde é que vem o pensamento do pensamento e o pensamento desse coração. Ok. É quase como se fosse de outro sítio. Ok. E faz sentido, não é? Sentido, até em termos neurológicos vem de outro sítio. Então, sim, às vezes aparece por imagem, mas eu por imagem desconfio mais vezes. Ah, é? Então, como eu desconfio mais vezes, eu acho que o meu coração sentiu necessidade de reforçar, tipo, é por aqui, querida. Então, nesse caso, cada um de nós tem também a sua forma sim, eu acredito que diferente, não é? De ouvir a voz do coração. Eu acredito que sim, outros que é através da dança, outros através da música. Certo. Eu acho que sim, que cada um de nós tem, diria isso. Olha, escreveste 2 livros para públicos distintos, não é? Um para jovens e outro para adultos. Sim. Como é que surgiu essa vontade, essa necessidade de escrever e o que é que esperas que os leitores encontrem nesses 2 livros? Então, para além daquelas mudanças que já falámos, tenho aqui um deles, que é o Vamos Treinar a Mente. Certo. Okay? Eu fui produzindo, na verdade fui eu que fui pintando. Isto são pinturas tuas? São. Maravilhoso. Isto é tudo, está tudo do mais simples.
Fui eu que fui fazendo tudo. Esse é o ok? livro para crianças. Para crianças. Não é? Certo. Então o que acontece? Posso ver? Sim, absolutamente. Muitas das vezes, quando eu estava em consultas com as crianças, neste caso, eu intuía, tinha uma sensação, lá está, aquela sensação que vem do coração, que era importante passar aquilo de alguma maneira para outras crianças, porque elas tivessem a oportunidade também de trabalhar isso, porque eu trabalho muito as emoções com as crianças, Certo, não é? certo. Uma emoção, elas são emoção, mas uma emoção que nós temos que traduzir em cognição, para que ela se sinta entendida, Ok. porque nós somos humanos e, portanto, nós precisamos desta cognição, deste alinhamento para compreender e para fazer o tal puzzle alinhado entre aquilo que é a minha mente, o meu coração, o meu emocional, o meu físico e o meu espiritual. Certo. Para mim são 4 corpos que têm que estar sempre alinhados. Que não estão sempre alinhados, naturalmente, mas que temos de ter sempre atenção. E neste trabalho com a criança, ela é intuitiva, ela é emocional. Só que ela não consegue, muitas vezes, traduzir isto na vida, por vários motivos, não é? Sociais, familiares, o que seja. Então, muitas vezes eu trabalho este tipo de exercícios com elas, em que vou buscar aquilo que ela está a transmitir-me, para traduzir de alguma maneira em cognição, para que ela entenda aquilo que está a acontecer e para que ela própria encontre a resposta. No fundo, este é o trabalho do adulto também. Certo? Quando eu fazia, portanto, houve uma altura da minha vida que eu fiz uma mudança também muito grande, em que eu mudei de residência, portanto, de zona de residência, absolutamente sozinha, também com o meu filho, e pronto, e foi um momento também de grande aprendizagem para mim. Então eu tinha algum tempo para me dedicar a este nível de pensamento. E eu comecei, levava um bloquinho, não é, para a natureza e tal, levava sempre o meu bloquinho, as minhas aguarelas. Eu não sei pintar. Okay. Eu fui fazendo, não é? E então eu fui fazendo, e fui construindo. E aquilo ficou guardado. E nessa altura também eu pensei, bom, se eu estou a fazer para as crianças, eu tenho que traduzir isto também para os adultos. Ok. Então fui escrever também para os adultos. Muito bem. E fui fazendo em simultâneo. Que é Abra a sua caixa de Pandora, não é? Pois. Exato. Abra a sua caixa de Pandora. Portanto, eu não sou muito fã do positivismo tóxico, não sigo uma linha de positivismo tóxico, eu sou de muita realidade nesse aspecto, que é, eu para encontrar a minha luz, eu tenho que encontrar a minha sombra, porque não há uma sem a outra. E para eu ser completa, eu tenho que ter as duas. E tomar o máximo de consciência das duas. Portanto, o Abra a sua caixa de Pandora vai mais aí, ok? Então, eu fui fazendo isto, depois, entretanto, veio o Covid, parámos, pandemia e tal, e só depois é que eu editei, então, com a editora Flamingo, e depois, mais tarde, o ano passado, Abra a sua caixa de Pandora. Tem uma capa muito apelativa, muito bonita, Essa não é? não Muito colorida. Tem, linda. Eu acho que muito eles bonita. foram Sim, muito maravilhosos. agradável. Eles entenderam o que é que eu queria, respeitaram muito o autor, eu achei piada, achei importante isso. E depois eu disse como é que era a capa que eu gostava e quem desenhou foi logo. Acertou plenamente, eu acho que é muito bonita. É muito carinhosa, é doce, assim como a autora também, muito carinhosa e doce. Vamos continuar. Vamos. Como é que lidas com os dias em que sentes que não tens as respostas todas? Anabela, eu nunca tenho as respostas todas. Okay. Então, os dias em que eu estou a mais angústia, se calhar, porque não tenho respostas, não é? Sim. Porque respostas todas acho que nunca Pronto, tenho. em que chegas àquele cruzamento e não sabes o que fazer. Como é que tu fazes? Tu que és da psicologia, com certeza que as pessoas recorrem a ti para encontrar caminhos. E tu? Tu também tens alguém a que tu recorres? Um psicoterapeuta? Nós temos sempre... Portanto, eu fiz a minha psicoterapia, ainda estava em formação, portanto, académica, e depois nós estamos sempre continuando e sempre trabalhando em nós. Temos os nossos mentores ou psicoterapeutas que nos possam também fazer supervisão em algumas circunstâncias, pronto, isso sim. O meu maior mentor neste momento é a minha conexão, que tu quiseres chamar. Eu chamaria, sei lá, a luz. Para mim, essa é a minha maior conexão, embora, obviamente, que às vezes é importante ir recorrer alguém que me possa ajudar, ou que já me conheça também desse ponto de vista intrapsíquico e que me possa também ajudar nessa área,
ou numa área mais espiritual. Eu sou espiritual, não espiritualista. Certo. Mas a resposta eu vou sempre encontrando nessa conexão. Eu, quando aprendi também a respeitar isso, eu tinha um grande mentor que era o meu pai, não é? O meu pai faleceu há uns meses e ele era o meu maior mentor nesta vida terrena. Pelo respeito absoluto que ele tinha por quem eu era, pela forma e visão de vida que eu acho que é assim extraordinária, do princípio da liberdade de cada um, e foi assim que eu fui educada. Então, esse era o meu maior mentor, não é? Portanto, alguma coisa, eu ia lá, conversava, ele não me dava as respostas, mas ficava a pensar. E havia um dia que ele dizia, olha, estive a pensar, não me falaste. Então, isto era muito bonito, portanto, era uma relação genuinamente bonita e onde eu encontrava muitas respostas também. Não me dando a direção, ele dava-me um GPS, não é? Dizia, olha, tens aqui isto que eu estive a pensar. E eu ficava a pensar e encontrava uma resposta. Eu acho que nós nunca temos a resposta certa, verdadeiramente certa, nem há a resposta verdadeiramente certa. Eu acho que só há um caminho. Que é aquele que escolhemos. Que é aquele que escolhemos e é um caminho, se nós queremos acertar no caminho da nossa verdade, é o caminho da nossa verdade. Esse para mim é um caminho. A forma de ir nele pode ser de várias maneiras. Okay. E às vezes fazemos assim uns desvios. Está incorreto? Não. Não, foi o que escolhemos. Certo. O resto nós não sabíamos, certo? Exato. Pronto, então eu vou tirando esta aprendizagem também com a vida. Eu não era esta pessoa. Eu acho que tenho que ser verdadeira nisso também. Eu era uma pessoa muito mais impulsiva, achar que sabia, não é? E se calhar, até quando me conheceste, eu era essa pessoa que serviu um propósito também nessa altura da minha vida e que eu acho que foi importante. Eu agora sou outra. Certo. Ainda tendo a ser impulsiva. Mas eu achei que tu ias também referir o kickboxing. Agora? Assim, quando não tens as respostas todas, vais praticar kickboxing? Não, eu tento praticar kickboxing pelo menos 2, 3 vezes por semana ou 4 no máximo. Mas é engraçado porque há um contraste tão grande entre a aparente, ou pelo menos a ideia que eu tenho da serenidade da psicologia e aquela dinâmica do kickboxing. Que eu amo. Pronto. Porque eu também sou essa pessoa. Então conta lá. Eu sou essa pessoa dessa energia, né? De muita energia. Então eu preciso, para o meu equilíbrio, lá está, mental, físico, emocional, espiritual, eu preciso de seguir uma rotina e eu preciso dessa área na minha vida. Já fiz outras práticas desportivas. Tais como? Na altura também tinha a ver com o combate também, mas o yoga, o balance, não. Tu precisas do kickboxing. Eu preciso do kickboxing, preciso do cardio do kickboxing, que estimula bastante o nosso cardio, e depois, para se treinar kickboxing tem que se ter um alinhamento físico, não é? Nós temos de estar muito centrados no nosso corpo, porque é muito fácil, senão eu não pratico em luta, não é? Portanto, é uma prática de treino. Certo. Então, mas mesmo assim eu tenho que ter muita noção do meu corpo, porque facilmente eu posso me lesionar ou provocar no outro, não é? Então, isso é um treino mental e é muito importante essa consciência do nosso físico. Então, isso para mim traz-me o meu equilíbrio. Okay? Para outra pessoa pode ser outra coisa, mas eu acho que aliar à prática desportiva é sempre importante, seja ela qual for, seja caminhada, corrida, o que seja. Eu corrida, por exemplo, não gosto, não é? Ok. Lá está. Tu, ao longo da tua vida profissional, tiveste que abrir mão de alguma parte de ti alguma vez? Sentes que ficou alguma coisa teu pelo caminho? Ou não? Esse caminho tu escolheste-o, construíste-o à tua maneira, a tal verdade, não é, que é tua, não é? Ou sentes que abdicaste de uma parte tua? O meu percurso profissional, porque agora eu tenho os meus 3 consultórios, não é? Trabalho noutras clínicas e é tudo por conta própria, não é? E tenho outra plataforma que é a Psi Online, que é uma plataforma de consultas online. Então, tudo o que eu fui construindo foi com base também na minha construção pessoal. Ou seja, tudo me acrescenta valor e eu dou este valor também àquilo que eu faço. Podes explicar um bocadinho como é que funciona isso do Psi Online? A Psi Online é uma plataforma em que tem todas as áreas, ou que tenta ter todas as áreas da psicologia, tem desde a organizacional, a clínica,
educacional, tem também terapia da fala, em que cada profissional dentro da sua especialidade está lá disponível para que a pessoa, logo naquele momento que precise de uma consulta, tenha lá um profissional para atender. Pode também fazer o agendamento. Ok. E pode fazer a consulta, aquilo funciona também com a possibilidade de consulta por minuto, ou seja, havendo uma emergência, a pessoa não tem, porque nós sabemos que às vezes é difícil das pessoas terem a capacidade financeira para as consultas de psicologia, então é possível a pessoa escolher o tempo que ela quer estar em consulta e só pagar esse tempo. Então, como é que faz? Digita o quê? Qual é o endereço? Digita psionlineportugal.com e vai logo aparece logo as várias profissionais, tem logo a descrição do perfil de cada uma e qual é o valor por minuto de cada profissional. Portanto, para que fique claro para a pessoa. Psicologia avulso. É um bocadinho, sim. Engraçado, sim, não essa sabia. Ideia foi assim, Desconhecia. Foi assim que ela cresceu. E nessa perspectiva. E depois a pessoa pode escolher o profissional que quer ou pode enviar um pedido dentro daquilo que é o seu pedido, a sua motivação e pedir qual é o melhor profissional para aquela situação. Interessante. E são só psicólogos que recebem esses pedidos, ou seja, é tudo sempre confidencial e é tudo sempre numa linha de profissionais que estão a atender também. Pois respeitam a ética prevista nestas circunstâncias. Estávamos a falar de abdicar de parte de ti profissionalmente, não é? Se abdicaste alguma vez? Olha, eu acho que vendo de fora parece que há uma Anabela que só está focada no trabalho e que abdicou de outras áreas da vida dela para estar nomeadamente social, para estar virada para o trabalho. Eu, que sei de mim, não é? Eu diria, foi uma escolha absolutamente consciente, muito em propósito e muito feliz. E, portanto, se eu abdiquei de partes de mim, foi aquelas que já não faziam sentido, porque não correspondiam a uma verdade minha, pelo menos nesta fase. Certo. Eu deixo sempre tudo em aberto. Muito bem. Se pudesses dar um único conselho a quem nos ouve, qual seria? Olha, eu vou confidenciar aqui uma coisa. Eu ontem perguntei ao meu filho, porque pronto, disse que vinha cá e tal, e disse, olha, então o que é que tu achas que deve ser a postura da mãe? O que é que a mãe deve falar? O meu filho tem 14 anos, não é? E ele disse assim, oh, mãe, não me digas as tuas verdades. Diz aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Que giro! E aquilo surpreendeu-me. Eu, como assim? E ele, sim, porque já viste que tu falas sempre as tuas verdades e depois as pessoas não ligam tanto a isso. Não é isso que as pessoas querem. E eu fiquei a pensar durante um tempo, não é? E foi ali um dilema, não é? Qual é o caminho que tu escolhes? Certo. A vida pôs-me à prova, através do meu filho. E o pai que há dentro de ti disse... Não é? Exatamente, exatamente. E eu fiquei a pensar, e já mais tarde no caminho, e eu conduzir, disse, olha, sabes filho, eu acho que vou seguir a minha verdade. Ok. Porque não faz sentido de outra maneira, então eu não estaria a ser correta comigo. E então não faz sentido, filho. Se não vêm mais pessoas ou se não vem da forma como tu gostarias de ver a mãe, porque eu acho que ele gostaria de ver esse retorno, não é? Certo. Naquilo porque ele vê, que a mãe também se esforça e trabalha. E eu disse, olha filho, se vier, vem por acréscimo, mas nunca será esse o propósito, não é? Então eu diria assim, o conselho que eu diria, se é que eu posso dar aqui algum conselho, não é? Quem sou eu? Mas aquilo que eu diria era que cada um se sentasse consigo mesmo, olhasse para si mesmo e honrasse a si mesmo no percurso que teve e se abraçasse nesse percurso. Que eu acho que é isto que faz falta muitas vezes, esse abraço de quem cada um é e o que cada um já construiu. As pessoas são muito críticas também delas mesmas, não é? E esquecem-se de, olha, mas houve aqui uma criança, uma adolescente, um adulto que viveu isto tudo. E olha ele como ele está. E que merece um abraço. E que merece um abraço. Maravilhoso, essa imagem, adoro essa imagem. Trouxeste-nos livrinhos para além trouxe. daqueles de que já falámos, não é? Trouxe. Eu trouxe só assim alguns, porque já há algum tempo, na verdade. Eu tenho por hábito ler um livro durante o dia, sempre que posso. Vou lendo o livro mais ligado à psicologia, à psicoterapia. Certo. Pronto, porque também está-se a abrir um mundo maior ainda na área da psicologia e nós estamos a ter mais áreas. Este tem a ver com a psique, pronto, eu gosto de ler essa literatura e depois à noite. Esse é Wisdom of the Psyche Beyond Neuroscience. Exatamente. De
de Ginette de Paris. Isto é um nome francês, com um título em inglês. Pois, é francês, mas depois foi traduzido para inglês. Eu podia ter lido em francês, não é? Eu tinha que ir sempre ao tradutor, mas portanto estava... Mas cá estamos com Mas, portanto, isto tem mais a ver com as armadilhas da mente. Certo. Portanto, porque é assim, o meu trabalho é tornar claro a armadilha da mente de cada um. Ok. E a lógica que cada mente utiliza. E a lógica da mente nunca é nem linear e é sempre meio que perversa, não é? A lógica da nossa mente. Certo. Então nós estamos a dizer uma coisa e, na verdade, aquilo que nos levou a isso foi outra, não é? Então, o meu trabalho é tornar isso claro para o cliente, não é? Para a pessoa. E isto vem-nos trazer também essa clareza, portanto, do ponto de vista mais técnico, digamos assim. Depois, Palavras que Tocam a Alma, é um livro, eu gosto de livros muito simples. Podes mostrar para a câmara, talvez? Assim. Câmaras. Isso. O autor é o Benjamin Ferencz, Okay. que foi o último procurador de julgamentos de Nuremberg. Ok. Portanto, e ele traz a história de vida dele. Posso ler só aqui? Claro. Ele diz assim: andei com uma fotografia da minha mulher no bolso durante toda a guerra, porque ele passou a Segunda Guerra Mundial, não é? Levem as pessoas de quem gostam convosco para onde quer que vão, mesmo que já não estejam entre nós. O amor é para sempre. Okay? E às vezes não é uma questão de fotografia, é uma questão de termos sempre realmente as pessoas que amamos, não é? E eu perdi o meu pai e a minha mãe já perdi há 10 anos e, portanto, com certeza que estão sempre. Ficam dentro de nós. Sempre, ainda mais, não é? Gostei muito. Depois, este que fez alguma transformação na minha vida, na minha perspectiva, em tudo na minha vida, que é Conversas com Deus. Ok. Conversas com Deus são 4 volumes. Eu trouxe 2 porque, na verdade, os outros... Do Neil Donald Walsh. Sim, que também tem uma história de vida muito interessante. E ontem, quando eu pegava para trazer, eu acabei por pegar aqui e abrir numa página ao acaso. Eu gostava de transmitir esta mensagem. Força. Eu acho que é um bocadinho controversa, mas... Deixa eu ver se eu consigo eu ler até aqui. ajeito o microfone, que é para se ouvir melhor. Eu não trouxe os meus óculos. As vossas escolas deviam inverter a ênfase. Neste momento estão altamente centradas no conhecimento e prestam muito pouca atenção à sabedoria. As aulas de pensamento crítico, resolução de problemas e lógica são consideradas ameaçadoras para muitos pais. Eu diria pais, sociedade, não é? Querem essas disciplinas excluídas do currículo. E bem podem querer, se querem proteger o seu modo de vida, porque as crianças, a quem é permitido desenvolver os seus próprios processos de raciocínio crítico, têm muito mais probabilidade de abandonar a moral, as normas e o modo de vida dos seus pais por inteiro. Para protegerem o vosso modo de vida, construíram um sistema educativo baseado no desenvolvimento de memórias, não de capacidades da criança. As crianças são ensinadas a recordar factos e ficções, as ficções que cada sociedade estabeleceu a seu próprio respeito, em vez de lhes ser dada a capacidade de descobrirem e criarem as suas próprias verdades. Os programas que apelam a que as crianças desenvolvam capacidades e técnicas em vez de memórias são inteiramente ridicularizados por aqueles que imaginam saber o que uma criança precisa de aprender. No entanto, aquilo que têm ensinado aos vossos filhos tem conduzido ao vosso mundo em direção à ignorância e não a afastar-se dela. Pois, de facto, isso dava outro programa. Isso dava outro controverso, programa. É muito interessante e vai muito em contra aquilo que eu penso relativamente àquilo que é suposto nós deixarmos que as crianças aprendam e os jovens aprendam neste Eles sabem mundo. tanto, não sabem? Sabem muito. Sabem tanto. Já vêm com aquela carga genética toda que é nossa. Isso. E depois vão adquirindo com o crescimento. Anabela, adorei esta nossa entrevista. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada pela partilha. Por nos teres dito o que lês, um bocadinho daquilo que lês, não é? Por este momento maravilhoso. E assim, entre silêncios que falam, palavras que acolhem e corações que escutam, despedimos-nos desta conversa com a Anabela Vitorino Costa. Levamos connosco a certeza de que cuidar da mente é, antes de tudo, um gesto de amor. Certo. E que às vezes basta parar e escutar para saber por onde seguir.
olha, eu escrevi isto antes de tu falares no silêncio. Não é tão giro? Que maravilha. Que esta conversa, a si, ouvinte, lhe tenha tocado o pensamento ou quem sabe o coração, é o meu desejo, o nosso, provavelmente. Sim. Muito obrigada, Anabela, por este momento. Do coração. Obrigada, mesmo. Rui Pereira, obrigada. Que está ali daquele lado, por trás das câmaras, a cuidar do som e do vídeo, também com o trabalho de Emanuel Moura. É um trabalho invisível, mas que é notável e fundamental. Muito obrigada. Eu sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister, e cá estarei na próxima semana. Obrigada, Anabela, e foi mesmo um prazer enorme rever-te. Maravilhoso. E estarmos juntas aqui. Obrigada, e obrigada ao Rui também.